Primeiro eu queria te dizer que tem muitos fãs, você tem muitos fãs, o pessoal da internet votou muito, você é muito querido por algumas pessoas, inclusive por mim. Obrigado. E eu queria te perguntar, por que o Alemão xingou todo mundo, combinou voto, sim, pra colocar você no paredão, junto com o Cobra, xingou a Iris, xingou a Fanny, xingou a Carol, ameaçou a Bruna. Por que ele é o mocinho e você é o vilão? Por que você acha? Essa é uma resposta Você concorda com isso? Você concorda com o que ela está dizendo? Concordo. É? Essa resposta eu queria que o Brasil me desse, né? Porque eu não sei dizer. Essa era uma grande dúvida minha lá dentro, porque eu vi ele fazendo um monte de coisas ruins e na hora de ter um retorno, de um paredão, alguma coisa, ele sempre estava muito forte. Eu não entendia também. O que são essas coisas ruins que você está falando? Porque, por exemplo, você falou sobre combinar voto e o que é combinar voto? Deixa eu falar o que é essas coisas ruins, porque eu vou dar um exemplo. Quando ele foi líder, na minha opinião, ele foi muito arrogante. Muito. Ele foi autoritário, ele ameaçou colocar no palco se alguém vetasse a determinação dele. Eu acho coisas que eu não fiz quando eu fui líder e não vi ninguém fazendo na casa. Combinar voto, para mim, a expressão... O Alemão é um cara muito inteligente, acima de tudo sou um grande admirador dele. Para mim foi um grande jogador também dessa edição. E ele, as pessoas com quem eu me relacionava eram pessoas mais fechadas, eram pessoas talvez que não se abriam mais em relação a voto. Eu conversava com a Ana Lia, mas eu nunca sabia em quem a Ana Lia ia votar. Já o Alemão ele sempre sabia. Ele conversava um pouquinho com a Iris, o voto dela já era escancarado em mim. A Fanny acabava deixando saber também. E ele, diante dessa informação, ele se montava a sua estratégia ou dava uma alfinetadazinha, dava um comentário para fazer. Por exemplo, a Fanny, quando votou em mim, na vez que eu empatei, ela falou que se sentiu ameaçada. Eu achei que talvez ele pudesse ter falado alguma coisa com ela, para ela se sentir ameaçada, e falar, o cowboy de certa forma tem 2 votos já, então se você for nele, você tenta se... Essa que era a minha concepção dentro do jogo. A gente não assiste 24 horas todo mundo conversando, eles se fechavam muito nos quartos lá, não dava. Pergunta da Deise do Rio de Janeiro. Você acredita que se o trio não fosse desfeito, eles votariam entre si, como foi o caso do Pentágono? Não, só uma falta de opção. O trio então é mais unido que o Pentágono? Eu acho que sim. Talvez porque o Pentágono fosse muito encabeçado por você? Não sei. Apesar, na verdade, o trio tinha um pensamento completamente diferente do Pentágono, na minha opinião. Eles me viam como inimigo. O Pentágono via 3 pessoas, 2 no mínimo, como inimigas. Então já é uma diferença. Alguns tinham problema com o Alemão, outros tinham problema com a Iris. Não tinha essa combinação de vamos atacar um agora, ou vamos atacar outro agora. Foi natural. Eu, por exemplo, eles me acusaram... Você, por exemplo, muito. queria atacar 2. Você falou que era atacar, que era despachar logo 2. Para diminuir, porque né, como ia diminuindo as pessoas dentro da casa, 3 votos eram muito, 2 ainda continuava sendo muito. Eu falei, eu quero mandar no mínimo 2 para fora. Mas agora. 3 contra 5 é uma coisa... Mas eu não estava fechado com os 5 igual os 3 estavam fechados entre si. Tanto que a Carol provou isso. Pergunta, você, seu nome? Joana. Você não acha que na hora que você foi fazer o pacto de sangue, não faltou um pouco de bom senso? Porque o programa tinha acabado de começar e você nem conhecia o Felipe. Por que você fez aquilo? Por causa do teu alcoólico ou porque você acha que ele vai ser seu amigo eternamente? Olha, eu não acho nem que seja uma questão de bom senso. Faltou pensar um pouquinho. Faltou ver que não é... anterior não até era o bom legal. senso. Hã? É até anterior ao bom senso, é só pensar. Não seria... Mas você não bom se senso. arrependeu para Iris, você continuou martelando, que você aqui fora você está arrependido, entendeu? Não, com certeza eu estou arrependido, porque foi um exemplo horrível que eu dei. Naquele momento, com um pouquinho de álcool na cabeça, se era normal, eu fiz uma grande besteira e dei um exemplo em rede nacional. Eu tenho 7 sobrinhos. Depois eu parei para pensar, se meu sobrinho de 7 anos vê o tio dele fazendo isso na televisão e sair brincando de cortar o dedo com os coleguinhas, isso é horrível que eu fiz, realmente. Eu não me arrependi do ato em si. E o que eu defendi com a Iris não foi o ato até dela me corrigir, porque da mesma forma que eu estava corrigindo ela, que ela tinha feito uma coisa errada, ela poderia ter me corrigido e falou, cowboy, você também fez isso e eu não gostei. A forma como ela falou comigo,
comigo é que eu achei que foi agressiva. Ela não precisava ter falado daquele jeito. Alguém mais aqui pergunta? Seu nome? Vera, boa noite. Boa noite. Você chegou a falar no momento que o público, né, não era justo na hora de votar. De onde você tirou essa ideia? Porque, bom, eu sei que eu fiz, com certeza, muita coisa errada lá dentro, mas eu vi o alemão fazendo coisas erradas e não refletindo. Isso nunca refletiu nos paredões dele. O único paredão que foi, digamos, pau a pau foi com a Iris, que também, para mim, era uma pessoa que se queimou muito lá dentro, fez muita coisa errada, criou muita intriga com muita gente, xingou. Eu, por exemplo, nunca chamei ela de caipira, eu nunca chamei ela de porta. Nunca chamei ela de burra. Mas tem maneiras e maneiras, né, Alberto? Você, por exemplo, é um caipira e isso é um bom adjetivo. Não, mas a forma como eles falaram não era. Eu me autotitulei caipira pro Bial, quando ele me perguntou do chapéu. Mas é aquele caipira de ir pra roça e tudo mais. Elas chamavam, eu entendia que chamavam ela de caipira de uma forma pejorativa. Eu sempre respeitava. E ela não tinha esse mesmo tratamento. Ela se fazia, às vezes, agressiva. Ela me agrediu verbalmente algumas vezes. Quando ela falou, quando tu sair, tu não vai arranjar emprego nem para limpar a bosta de cavalo. Sobre emprego, tem uma pergunta aqui da Cláudia, que é lá do Pará. Você pretende seguir a carreira artística? Quer ser ator ou cantor? Eu gostaria muito, se tiver alguma oportunidade de trabalhar nesse meio. Sou encantado com isso. Não sei, tem que explorar talvez melhor os meus dons, saber o que eu posso fazer, mas eu adoraria. Você cantava lá na casa, o pessoal gostava de te ver cantando. Seu nome? Bruno, eu gostaria de fazer uma pergunta. Alberto, o que você acha, se você tivesse gasto menos tempo tentando atacar o triângulo amoroso e passasse a ser aquela pessoa que você estava sendo desde o início do programa, você não acha que você teria mais chance com o público aqui fora? Quando você entrou foi uma grata surpresa, assim, as pessoas estavam muito felizes com você. O que aconteceu? Eu não só acho, como eu tenho certeza que se eu tivesse mantido a minha postura desde o início e não me preocupasse com o paredão, não me fizesse um jogador, que a partir de um momento eu falei, agora eu tenho que jogar, eu me senti ameaçado e você estando dentro da casa, você não tem informação nenhuma, eu passei a jogar mesmo ferreamente, eu tenho certeza que eu estaria lá dentro ainda. Você comprou o barulho do Felipe? Não, absolutamente. Você começou a jogar porque você se sentiu mesmo ameaçado, é isso? Ameaçado. Mais uma pergunta aqui da Naná, de Nilópolis. Fora da casa rola romance com a Bruna? Ela está dizendo aqui que ela está disponível. Naná, espera só um pouquinho. Naná, pelo jeito que a Bruna está solta lá na casa, que você tem chance. Desculpa, falei por você, mas a palavra é sua. Não, eu espero sim, a gente vai conversar com certeza. É uma pessoa encantadora, eu conversei muito com ela. Até porque você não ganhou 1 milhão, né? Não, absolutamente, que isso. Eu já falei que eu gosto dela do jeito que ela é e a gente vai conversar com certeza. Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, para que o Alberto tenha, assim, mais chances, né, ou avalie melhor essa conversa com o Bruno, é hora da gente dar mais uma espiadinha na casa, ver como é que ela está se comportando, e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais BBB só para maiores. Fica por aí, vai espiando, já a gente volta.